1 Reis capítulo 21. Sucedeu depois destas coisas que, tendo Nabote, o Jizreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, falou este a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha, ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se desejares, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Respondeu, porém, Nabote a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio para sua casa, desgostoso e indignado, por causa da palavra que Nabote, o Jizreelita, lhe falará, pois este lhe dissera: Não te darei a herança de meus pais. Tendo-se deitado na sua cama, virou a rosto, e não quis comer. Mas, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Por que está o teu espírito tão desgostoso que não queres comer? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o Jizreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Ele, porém, disse: Não te darei a minha vinha. Ao que Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel. Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e selando-as com o sinete dele, mandou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Assim escreveu nas cartas: Apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois conduziu para fora, e apedrejai-o até que morra. Pelo que os homens da cidade dele, isto é, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que ela lhes mandara. Apregoaram um jejum, e puseram Nabote diante do povo. Também vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se defronte dele, e estes filhos de Belial testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o apedrejaram, de sorte que morreu. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Ora, ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, e Jizreelita, a qual ele recusou dar-te por dinheiro, porque Nabote já não vive, mas é morto. Quando Acabe ouviu que Nabote já era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o Jizreelita, a fim de tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu a fim de tomar posse dela. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança. Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Ao que disse Acabe a Elias: Já me achaste, ó inimigo meu. Respondeu ele: Achei-te, porque te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre, em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Quem morrer Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que lhe morrer no campo, as aves do céu o comerão. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de saco a sua carne, e jejuou, e jazia em saco, e andava humildemente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua casa.
1 Reis capítulo 22. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. No terceiro ano, porém, desceu Jeosafá, rei de Judá, a ter com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá: Irás tu comigo a peleja, a Ramote de Gileade? Respondeu Jeosafá ao rei de Israel: Como tu és sou eu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Rogo-te, porém, que primeiro consultes a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e perguntou-lhes: Irei a peleja contra Ramote, Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: Sobe, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar. Então disse o rei de Israel a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, Micaías, filho de Imlá, porém eu odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Ao que disse Jeosafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco, e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Ora, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono, na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até que sejam consumidos. Do mesmo modo também profetizavam todos os profetas, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, e serás bem-sucedido, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, são favoráveis ao rei, seja, pois, a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Micaías, porém, disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu-lhe ele: Sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: Quantas vezes hei de conjurar-te que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Disse o rei de Israel a Jeosafá: Não te disse eu que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: Quem induzirá Acabe a subir, para que caia em Ramote de Gileade? E um respondia de um modo, e outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor, e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: De que modo? Respondeu ele: Eu sairei, e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: Tu o induzirás, e prevalecerás, sai, e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca dentes da casa dele, sim, tornarei a tua casa como a casa de respeito de ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegando-se, feriu a Micaías na face e disse: Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: Eis que tu o verás naquele dia, quando entrares numa câmara interior, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías, e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Dizendo-lhes: Assim diz o rei: Metei este homem no cárcere, e sustentai-o a pão e água, até que eu volte em paz. Replicou Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Assim o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: Eu me disfarçarei, e entrarei na peleja, tu, porém, veste os teus trajes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria tinha ordenado aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejeis nem contra pequeno nem contra grande,
senão só contra o rei de Israel. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram, certamente este é o rei de Israel. Viraram-se, pois, para pelejar com ele, e Jeosafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o seu arco, e atirando a esmo, feriu o rei de Israel por entre a couraça e a armadura abdominal. Pelo que ele disse ao seu carreteiro, dá a volta, e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja tornou-se renhida naquele dia, contudo o rei foi sustentado no carro contra os sírios, porém à tarde ele morreu, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Ao pôr do sol passou pelo exército a palavra, cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. Morreu, pois, o rei, e o levaram para Samaria, e ali o sepultaram. E lavaram o seu carro junto ao tanque de Samaria, e os cães lamberam-lhe o sangue, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Ora, as prostitutas se banhavam ali. Quanto ao restante dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e à casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim dormiu Acabe com seus pais. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Ora, Jeosafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Jeosafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, mas fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E Jeosafá teve paz com o rei de Israel. Quanto ao restante dos atos de Jeosafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Também expulsou da terra o restante dos sodomitas, que ficaram nos dias de seu pai Asa. Nesse tempo não havia rei em Edom, um vice-rei governava. E Jeosafá construiu navios de Tarsis para irem ao fim em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Jeosafá, vão os meus servos com os teus servos nos navios. Jeosafá, porém, não quis. Depois Jeosafá dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E em seu lugar reinou seu filho Jorão. Ora, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Serviu a Baal, e o adorou, provocando a ira o Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto seu pai fizera. 2 Reis capítulo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Ora, Acasias caiu pela grade do seu quarto alto em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, dizendo-lhes, ide, e perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias, o tisbita, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom. Agora, pois, assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. E Elias se foi. Os mensageiros voltaram para Acasias, que lhes perguntou, que há, que voltastes? Responderam-lhe eles, um homem subiu ao nosso encontro, e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom. Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Pelo que ele lhes indagou, qual era a aparência do homem que subiu ao vosso encontro e vos falou estas palavras? Responderam-lhe eles, era um homem vestido de pelos, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Então o rei lhe enviou um chefe de 50, com os seus 50. Este subiu a ter com Elias que estava sentado no cume do monte, e disse-lhe, ó homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu ao chefe de 50, dizendo-lhe, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu,
e te consuma-te aos teus 50. Então desceu fogo do céu, e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro chefe de 50 com os seus 50. Este lhe falou, dizendo: Ó homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Também a este respondeu Elias: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma-te aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu, e consumiu a ele e aos seus 50. Ainda tornou o rei a enviar terceira vez um chefe de 50 com os seus 50. E o terceiro chefe de 50, subindo, veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: Ó homem de Deus, peço-te que seja preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. Eis que desceu fogo do céu, e consumiu aqueles dois primeiros chefes de 50, com os seus 50, agora, porém, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não tenhas medo dele. Levantou-se, pois, e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel, para consultares a sua palavra. Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falará. E Jorão começou a reinar em seu lugar no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filho. Ora, o restante dos feitos de Acasias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel.